O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Coluna aberta. Em crise, Líbano forma novo governo. Depois da renúncia, né, do premier Saad Hariri, o Hassan Diab anunciou o seu novo governo, composto de 20 ministros, baseado ali numa coalizão liderada por um partido. Eu estou mantendo aqui um certo grau de suspense. Tá? Então, o governo, né, dos 20 ministros, que foram chamados de equipe de resgate, estão basicamente, segundo o premier, tecnocratas independentes, né? Pessoas sem ligações diretas com partidos, pessoas que seriam ali apontamentos técnicos, como por exemplo o responsável pela pasta de finanças, né? Que é a situação mais complicada no Líbano hoje, é o economista Ghazi Vazni. Além disso, nós teremos um recorde de ministras na história do Líbano, incluindo uma ministra da Defesa e a vice-primeira-ministra, né, que vai funcionar ali como uma chefa de gabinete, digamos assim, né? Então, ou seja, vai ser um governo tecnocrata, um governo técnico e não ideológico, segundo o primeiro-ministro, e um governo com presença de várias mulheres. Então, quando você lê isso daqui... É o governo que entendeu as ruas. Isso, né? Todo mundo... Iêi! Por outro lado, e aí entra, né, o motivo dos Estados Unidos ter dito, né, que não vai manter boas relações com esse governo e que esse governo precisa, né, revisar algumas de suas posições, é que o principal partido da coalizão é o Hezbollah, tá? Vai ser um governo que precisa ser aprovado no parlamento e o seu principal fiador no parlamento será o Hezbollah e os seus outros aliados, tá? Não apenas o Hezbollah, mas o Hezbollah será, tá, o maior partido da coalizão, será o partido-chefe da coalizão. Junto do Hezbollah estão o Amal e o Movimento Patriótico Livre. Curiosamente, é bom pensar que são, tanto o Movimento Patriótico Livre quanto os outros partidos, são partidos cristãos, tá? Então, serão partidos cristãos junto com o Hezbollah. Tá? Para muita gente isso parece meio surreal, então a gente sempre lembra, né, que as coisas não são tão simples assim. Então a principal base do governo vai ser o Hezbollah, junto com o Movimento Patriótico Livre, que é o partido do presidente. Em número de cadeiras, o Movimento Patriótico Livre é maior do que o Hezbollah, só que como ele é o partido do presidente e o Michel Aoun tem que ser uma figura mais neutra, digamos assim, não pode ser o principal partido da coalizão, tá? Mas é um cálculo, né, meio diferente pra gente, né? Quando eu digo pra gente, digo assim, lembrando, no Líbano você tem alocações baseadas na comunidade, então você tem cargos que tem que ser de cristão, cargo que tem que ser de xiita, cargo que tem que ser de sunita e por aí vai. Tá? Então, o Líbano formou um novo governo, mas, ao mesmo tempo, esse novo governo gerou muitas críticas dos Estados Unidos. E por que isso importa, né? Porque os Estados Unidos é o país que detém boa parte dessa relação econômica e financeira com o Líbano. Tá? Então, quando a gente fala de dívida do Líbano, a gente tem que falar de uma relação Líbano-Estados Unidos também. E se é um governo libanês preocupado em recuperar a economia,
ao não ter boas relações com os Estados Unidos, isso pode acabar complicando também a situação. Tá? O desemprego de jovens no Líbano está na casa dos 37%, tá? E o abastecimento de água e de eletricidade está intermitente, tá? Na maior parte do país. Saindo do Líbano, a gente cruza a fronteira para a Síria, já que uma matéria do Guardian divulgou na segunda-feira, dia 20, a identidade, né, do novo líder do Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico, que é o Amir Mohammed Abdul Hawan al-Mawli al-Salbi, tá? Que, nesse caso, é o nome dele. Tá? A gente já sabia, entre aspas, né, o codinome dele, a gente já sabia quem era o líder do Daesh, que ele era o número 2 do al-Baghdadi. Ele que liderou ali um processo de escravização dos Yazidis no Iraque, e ele tem o codinome de Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qarishi, mas agora sabemos o verdadeiro nome dele, tá? Então, se você ouviu esse nome e pensou, putz, tenho ele de amigo no Facebook, eu, se fosse você, deletava, tá bom? Ainda na Síria, nós tivemos um ataque de militantes da antiga Al-Qaeda na Síria, né? Contra forças sírias na província de Idlib, que, segundo o governo russo, deixou pelo menos 40 mortos. E depois, um ataque aéreo russo foi realizado em retaliação contra essas posições. Tá? Essa notícia, embora a gente, né, não vai ficar se debruçando muito em detalhes, ela serve mais para lembrar que, assim, embora a situação na Síria pareça estabilizada, a Síria ainda está retalhada, a Síria ainda não tem sua nova constituição e a Síria ainda está em guerra. Tá? Então, na última semana, talvez quase 200 de pessoas morreram na Síria, tá bom? Aí da Síria, a gente cruza a fronteira com a Jordânia, continua cruzando a fronteira, a gente só passa pela Jordânia. Vamos até a Arábia Saudita, onde... Porque é a Transjordânia. É a ferrovia, onde tivemos a notícia, né, também do Guardian essa semana, que o Mohammed bin Salman hackeou o Zap do Jeff Bezos, o dono da Amazon e homem mais rico do mundo. E dono do Washington Post. Também. Que é onde trabalhava quem? O Khashoggi. Isso. Né? O Khashoggi, que foi assassinado, torturado, assassinado e retalhado a mando do governo saudita. Né? Então, o que acontece... Agora, a questão de como isso aconteceu é o mais surreal. Tá? É o seguinte... Em abril... Assim, não é espionagem se você é burro. Não, mas é assim. Em abril de 2018, em Los Angeles, teve ali um convescote, entendeu? Em que estavam Jeff Bezos e Mohammed bin Salman. E eles trocaram o zap. Me passei seu zap, pô, vou te colocar no grupo aqui. Vou te botar no grupo umas coisas mó engraçadas, um monte de meme, porra, né? Vai ser mó legal, tá? Várias piadas contra o Irã, você vai rir muito. Só não tem mulher no grupo, mas porque mulher é outro grupo, porque é grupo segregado. Mas enfim, aí trocaram o zap. E aí ficaram lá, né, trocando mensagens, né, conversando, você é um homem muito poderoso, você também. Comprei um iate de ouro, comprei um iate de diamante, sei lá. E aí, no dia 1º de maio de 2018, o Jeff Bezos, recebeu um videozinho no Zap mandado pelo Mohammed bin Salman. Né? E aí ele, nossa, né, meu amigo Mohammed mandou um videozinho aqui, vou assistir, é um videozinho de uma cabra dando risada, o videozinho a música do Bon Jovi, só que substitui o refrão pela cabra, você já viu isso? Não, mas você conhece a música do Bon Jovi sobre Taj Mahal?
Taj Mahal, não. Taj Mahal! Ok, foi pior do caminho. Se ainda fosse Jorge Ben, mas enfim, e aí? Ou Rod Stewart, que plagiou. E aí, plagiou ou pagou direitos autorais? Plagiou e depois teve que pagar. E aí, recebeu lá o videozinho no Zap Zap, abriu, né? Pô, vou ver aqui que meu amigão Bin Salman mandou. E pá, hackearam o Zap Zap do Jeff Bezos, né? Nesse processo aqui, conseguiram acessar os arquivos e os aplicativos do Jeff Bezos. E, segundo a investigação, olhem só. Segundo a investigação, saíam diariamente do celular do Jeff Bezos 430 KB diários de dados. Ou seja, ele basicamente só usava dado. Ele não mandava nem nude para alguém. Tá? Só saíam 430 KB. Depois dele ter visto esse videozinho, tava saindo 126 mega por dia, até o ponto em que, no total, saíram 4,6 giga do celular dele. Ou seja, copiaram tudo que tinha na porcaria do celular. E ele não deve ter percebido porque o plano dele é muito bom, né? Deve ser internet ilimitada, assim, né? Não deve chegar a mensagem, faltam 20% da sua franquia no mês. Tem internet da Amazon? Não sei. Porque acho que se tiver, ele deve ter, ele deve ser o cliente 00001. Quando ele liga no apoio técnico lá, oi, eu queria falar aqui da minha conta. Então, assim, fizeram a perícia forense e tudo mais. E, né, descobriram aí essa evasão de dados, né? Vamos ser gentis. Agora, o que acontece? Não tem como se provar diretamente que foi Mohammed bin Salman. Tá? Ele pode meter um louco e falar, não, meu primo pegou o celular e mandou. Ele tem muitos primos. De fato, se tem uma coisa que ele tem é primo, né? Então assim, meu primo pegou o celular, começou a mandar lá umas zoeiras, tal, foi mal, né, e tudo mais. A segunda coisa é que vamos lembrar que o divórcio do Jeff Bezos ocorreu em parte porque ele foi chantageado por um tabloide que disse, tenho fotos íntimas suas. Então assim, ele pode ter usado o celular num convescote em Los Angeles, mas outro tipo de convescote, mesmo que ele não tenha mandado para ninguém, copiaram da memória do celular. E aí, então assim, parou num tabloide para chantagear ele. E terceiro, aí vem o aspecto mais curioso disso tudo, digamos assim, que foi tema de uma matéria também no Guardian, e também na Folha de São Paulo, autoria do Ronaldo Lemos, que é o seguinte: não necessariamente foi o governo saudita que espionou Jeff Bezos. O que eu quero dizer com isso? O Mohammed bin Salman pode ter comprado uma ferramenta de hackeamento de uma empresa privada, justamente até para digamos assim, se preservar em relação a isso. Tá? Então ele foi lá e comprou um aplicativo de hackeamento, de invadir celular, alguma coisa assim. E é bom a gente lembrar, por exemplo, que alguns meses atrás a gente falou de um cidadão saudita na Noruega que disse que tinha sido hackeado completamente, todas as comunicações dele tinham sido clonadas e que tinha sido feito por uma empresa privada. E a gente já mencionou também como empresas israelenses já venderam essa tecnologia para os sauditas. Então, quando eu digo que é muito difícil a gente ligar para o Mohammed bin Salman, ligar diretamente, não é porque não foi ele. É que sequer
precisa ter sido o Estado saudita que hackeou Jeff Bezos. Ele pode ter usado um serviço privado, tá? E ter feito isso. O fato é, né, se mostrou aí relativamente eficiente. A lição de moral que fica é... Nunca aceite um vídeo de um príncipe saudita. Eu diria para nem adicionar no Zap. Entendeu? Eu diria para nem adicionar no Zap. Usa e-mail. Não, pô, o cara deve Usa ICQ. Um bilionário desse deve ter tantas linhas. Usa uma linha só para esse tipo de coisa, assim. E uma Se outra... você não confia na pessoa... E uma outra só para as festinhas de Los Angeles. Pois é, né? Então... até porque, assim... Eu acho que ele consegue comprar mais de um celular. Ué. Eu acho. Ó. E ele não precisa parcelar. Eu só suspeito disso. Inclusive, daqui a pouco vai ter, tipo, o celular da Amazon, não duvido nada, né? Cara, Jeff, vou te dar a dica, hein? Me manda um e-mail depois, a gente entra de sócio nessa. A Amazon criar um celular, vender o celular como irrastreável e o comercial é o Jeff Bezos falando: eu sei como é ter sua privacidade invadida, eu sei como é ter os tabloides te chantageando, por isso eu desenvolvi esse celular, não é possível de ser invadido. Então fica a dica, Jeff, se você fizer isso, quero 50%. E pra gente ainda ficar nesse tema, a Suprema Corte do Reino Unido autorizou, tá, aceitou, na verdade, né, o processo de um cartunista chamado Ghanem Al-Massirir, que é exilado, né, no Reino Unido, e ele disse que ele foi hackeado e chantageado pelo governo saudita. Ele entrou num processo contra o Reino da Arábia Saudita, e aí levaram o caso para a Suprema Corte, dizendo se poderia ou não abrir o processo, e a Suprema Corte autorizou, tá? Então, assim, não foi só o Jeff Bezos, tá? Então, se você é o Jeff Bezos ou um cartunista, tá? Não pegue zap de príncipes sauditas. O André Dahmer, se você tá ouvindo a gente, não pega zap deles. Aí, saindo de notícias, né, mais pitorescas, engraçadas, vamos voltar a falar sério, vamos cruzar a fronteira ao sul, já que tivemos um ataque no Iêmen, no domingo, realizado por rebeldes hutis, que deixou cerca de 80 soldados iemenitas mortos. A questão é que, né, o que torna esse ataque repreensível é que o ataque foi realizado a uma mesquita durante o horário das orações. Então, sabiam que era ali um momento de vulnerabilidade, numa base militar em Marib, que fica a cerca de 170 quilômetros da capital Sanaa, e realizaram esse ataque contra essa mesquita, que deixou cerca de 80 soldados iemenitas mortos. Tá? Aí a gente pega um barquinho e a gente vai contornar ali a Península Arábica, vamos até o Irã, onde em Teherã, primeiro, o governo disse que enviou a caixa preta do avião abatido para a Ucrânia, lembrando, né, que a Ucrânia, como país da empresa aérea que operava o avião, tem o direito de participar das investigações. E do país de origem também. Porque não era só uma aeronave ucraniana, mas partiu da Ucrânia. Isso, e também, se não me engano, o fabricante pode participar das investigações, no caso a Boeing. Mas não sei como é que fica, já que Boeing e Irã, né, não casa muito. E também, quem esteve em Teherã foi o ministro de Relações Exteriores da Venezuela, o Jorge Arreaza. Ele se encontrou na segunda-feira com o seu homólogo iraniano, o Javad Zarif, e o Javad Zarif também anunciou que não iria a Davos, tá? Ele estava na lista ali de convidados, ele estava previsto para ir a Davos, porém disse que não irá participar por conta ali das novas sanções dos Estados Unidos. E aí, falando em Irã, a gente sobrevoa todo o Oriente Médio, vamos até Jerusalém, para o fórum, né, para o evento que marcou os 75 anos
da liberação do campo de extermínio de Auschwitz. E o que isso tem a ver com o Irã? O Netanyahu, como anfitrião, inclusive, do evento, ele aproveitou a presença de diversas lideranças internacionais para dizer que é necessário evitar um novo holocausto e, para isso, os líderes têm que se juntar em esforços vitais em confrontar o Irã, porque é necessário uma postura resoluta contra o regime mais antissemita do planeta. E aliás, só um parênteses, Felipe, você citou o Netanyahu como anfitrião, né, do evento, mas eu estava lendo aqui e descobri uma curiosidade, que quem abriu os discursos foi o Filipe VI, rei da Espanha, porque, seguindo uma tradição cruzadística, o rei da Espanha é considerado o rei de Jerusalém. Então ele tomou a palavra nesse evento de 2 dias. Interessante, não... E aí a gente vai entrar um pouco nisso daqui, mas uma coisa que a gente já falou aqui várias e várias vezes, tá? E aí, aproveitando até por conta da discussão aqui no Brasil, né? A gente sempre comenta que assim, a gente não fala de política brasileira, mas o que acontece no mundo serve pra gente discutir também o que acontece no Brasil. Aqui é um dos principais propósitos desse programa. Por conta do agora ex-secretário da Cultura, né, o Roberto Alvim Goebbels, muito se discutiu sobre o nazismo, o legado do nazismo. Aí teve aquela questão de uma proposta de lei do deputado Eduardo Bolsonaro de criminalizar também o comunismo, como ocorre na Polônia, especialmente, né, os símbolos comunistas são criminalizados na Polônia e na Ucrânia, nos 2 países. Que a Polônia ainda tem um partido socialista, mas os símbolos, não é nem os símbolos comunistas, são os símbolos soviéticos, né, por conta da ocupação. E no caso da Ucrânia foi algo mais recente ali, com a crise na Crimeia. Isso. E aí e o Euromaidan também. No caso, quando a gente fala de Auschwitz, a gente já fez essas observações, por exemplo, se vocês ouvirem, a gente ficou até agora sem citar o Fronteiras, né? Então tá na hora, já estava demorando. Se vocês ouvirem o nosso Fronteiras Invisíveis sobre a história do estado do Ceará, vocês vão ver que, por exemplo, que o Ceará, durante secas, teve campos de concentração para impedir que pessoas vindo do sertão afetadas pela seca chegassem nas cidades, especialmente Fortaleza. Nesses campos de concentração no Ceará, pessoas morreram. Só que... Sob custódia do Estado. Sob custódia do Estado. Só que quando a gente está falando de Auschwitz, quando a gente está falando de campos nazistas na Polônia ocupada e do campo de Jasenovac, que era um campo na Croácia colaboracionista da Ustash, nós não estamos falando de campos de concentração. Os nazistas tiveram um fenômeno muito particular, que são os campos de extermínio, que era o uso de um aparato de larga escala, numa lógica industrial, para extermínio de pessoas, numa escala industrial. Tá? Então, assim, no campo de Auschwitz, foram executados cerca de 1 milhão, tá? Separando as pessoas pelos seus, entre aspas, muitas aspas, né? Pelas suas categorias, né? 1 milhão de judeus, 75 mil de poloneses não judeus, 15 mil soldados soviéticos prisioneiros de guerra, 25 mil Roma, que são os pejorativamente chamados ciganos, e também centenas de testemunhas de Jeová, homossexuais e outros tipos de prisioneiros políticos, como integrantes de resistência e partisanos. Tudo isso, gente, em menos, aproximadamente, 4 anos de existência. Quando você põe na ponta do lápis, é uma escala de morte que só é possível quando você desloca uma quantidade enorme de recursos, de uma lógica de Estado, de trens chegando na hora, de guardas e tudo mais, para o extermínio dessas pessoas. Então, não é possível relativizar
a máquina de extermínio que foi o nazismo. Vou repetir, os campos que existiram na Polônia ocupada e de Jasenovac foram campos de extermínio. Não foram campos de concentração, de trabalhos forçados, campos de prisioneiro, qualquer outra dessas coisas que existiram e existem em diversos outros lugares do globo. Teve na Guerra dos Boeres, teve na Sibéria, teve na Guerra Civil Americana, teve na Alemanha nazista, fora da Polônia ocupada. Enfim, não se compara, tá? Não é possível. Então, tanto que assim, é a libertação de Auschwitz que marca, né, o dia do Holocausto, o dia da lembrança do Holocausto. Auschwitz e Birkenau também, foi no mesmo contexto. E é um dos dias mais importantes de Israel, já que muito da origem de Israel é vinculada ao Holocausto, né? Por exemplo, se um jovem judeu brasileiro for migrar para Israel, ele tem um direito pela nacionalidade, ele vai fazer a chamada Aliyah. E parte da Aliyah é uma experiência bastante traumatizante no Museu do Holocausto, que é um museu que, assim, mentalmente é a experiência de entrar no ringue com o Mike Tyson, que é uma porrada atrás da outra, tá? Então, assim, é algo muito forte. E se você nega o Holocausto, por favor, pare de nos ouvir e, sei lá, vai para algum lugar que eu não vou falar aqui porque nós temos ouvintes em crianças. Então, no Fórum do Holocausto, junto com essas diversas lideranças, e aí teve um vídeo que viralizou do Príncipe Charles ignorando o vice-presidente dos Estados Unidos, o Mike Pence. Não sei se ele não viu, não sei se ele ignorou deliberadamente, enfim, né? Príncipe Charles, não sei. Enfim, mas esse vídeo viralizou, um monte de gente deve ter visto. E aí nós tivemos algumas questões políticas envolvidas, né, nessa lembrança, né, não vou dizer celebração, né, mas nessa lembrança. Uma delas, talvez a principal, foi que o governo polonês não enviou representantes. Segundo o governo polonês, foi um protesto pelo fato de que um dos principais participantes, um dos principais discursos, foi o do Vladimir Putin. Por quê? Porque o campo de Auschwitz foi libertado por tropas soviéticas. E ele também, além da questão da Rússia, né, estavam previstos para falar França, Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha. Inclusive o próprio presidente alemão, o Frank-Walter Steinmeier, disse, né, que os assassinos, os vigilantes, os ajudantes, os simpatizantes, eles eram alemães, e ele disse que o antissemitismo e o veneno do nacionalismo devem ser combatidos hoje e sempre. Inclusive na Alemanha existe um movimento muito forte que é o Anti-Deutsch, que é contra qualquer manifestação patriótica na Alemanha, porque associam isso sempre ao nazismo. E o Putin discursou, e no seu discurso ele justamente alfinetou o governo polonês. A gente tem um programa que a gente contou com a participação da Tupá, inclusive, em que a gente falou muito sobre a Polônia, o Holocausto, por conta daquela lei polonesa, né, sobre que criminalizava vincular a Polônia ao Holocausto, né? E, inclusive, a Tupá, que é hoje, dia 24 de janeiro, a aniversariante, tá? Então, foi o programa de 127 de fevereiro de 2018, vai fazer 2 anos esse programa. Então, um beijo para Tupá. E nesse programa a gente falou muito sobre Polônia, Holocausto, história, identidade. E aí você tem a Polônia, o atual governo polonês, do Andrzej Duda, que é um governo nacionalista, dizendo, olha, a Polônia não teve nada a ver com o Holocausto, a Polônia não teve nada a ver com a Segunda Guerra Mundial, a Polônia foi uma vítima da Segunda Guerra Mundial, e não uma vítima apenas da Alemanha, mas também da invasão soviética pelo Pacto Molotov-Ribbentrop. E nesse contexto, né, de, vamos dizer, boicote ao evento, ele não teve sozinho, porque o presidente lituano, o Gitanas Nausėda, também não enviou representantes pelo mesmo motivo. Porque inclusive o Pacto Molotov-Ribbentrop, a União Soviética ocupa os 3 países bálticos que eram parte do Império Russo, tiveram sua independência com a Guerra Civil Russa.
E o governo russo alega, né, diz que, olha, o Pacto Molotov-Ribbentrop tinha um contexto específico em que os países ocidentais estavam tentando jogar a Alemanha nazista contra a União Soviética, né, forçar uma guerra entre os dois países. Na verdade, a gente realizou um movimento de defesa e a Polônia também era uma agressora. A Polônia queria se aliar aos nazistas contra a Rússia, tanto que a Polônia pegou um pedaço da Tchecoslováquia depois do Acordo de Munique. Tá? Então fica esse apontar de dedos pela identidade histórica, pela herança da Segunda Guerra Mundial, digamos assim. E aí o Putin aproveitou isso, né, e disse que os cúmplices europeus eram piores que os nazistas, porque eles eram mais cruéis que seus mestres para mostrar sua lealdade, e que eles queriam usar os nazistas para as suas próprias agendas. Ele não fala a palavra Polônia, ele não fala a palavra poloneses, né? Mas ele deu essa alfinetada. Não devemos esquecer que o Holocausto também teve cúmplices. Eles eram geralmente mais cruéis que seus mestres. Fábricas da morte, campos de concentração eram operados não só pelos nazistas, mas também por seus cúmplices em muitos países europeus. E aí essa alfinetada serve para a Polônia, essa alfinetada serve, por exemplo, para a Hungria, né? A Hungria que ultimamente também tenta mudar a visão do país em relação ao Holocausto. Revisionismo, em português, claro. Sendo que a Hungria teve um partido... A Polônia não, a Polônia ela foi rapidamente ocupada. A Hungria não. A Hungria ela teve um partido nazifascista, que era o partido da Cruz Flechada, né? O regente Miklos Horthy, ele não teve um papel ativo no Holocausto, mas quando ele é derrubado e o partido da Cruz Fechada entra no poder, eles entregam todos os judeus húngaros, quase todos os judeus húngaros, para os nazistas. Tanto que tem um memorial à beira do Danúbio ali, que são dos sapatos dos judeus. Na vizinha Romênia também, né, que o monarca era simpatizante do nazismo. Isso, e o partido nazifascista era o Cruz de Ferro. Né, era sempre cruz de alguma coisa. E, então, assim, da América Latina... quem esteve presente foi o Alberto Fernandes, que tem a maior comunidade judaica do Hemisfério Sul. E ele aproveitou, se encontrou com o Príncipe Charles. Inclusive, até por conta desse evento, ele foi o primeiro presidente argentino a iniciar as viagens internacionais pelo Oriente Médio. E também tivemos um outro caso, né, um caso curioso, que o Macron discutiu com policiais israelenses, porque o que acontece, como você falou do rei espanhol em Jerusalém, Jerusalém tem o chamado status quo, que é assim, que você tem a igreja, uma mesquita muçulmana sunita, você tem uma mesquita muçulmana xiita, e você tem uma igreja protestante, aí você tem uma igreja católica romana, uma igreja católica egípcia, enfim, você tem diversos locais gerenciados por diversas organizações muito próximos. E você tem territórios franceses dentro de Jerusalém. Você tem igrejas que são francesas. Também, não sei se são heranças cruzadas, mas... Provavelmente. Mas no caso da igreja de Santa Ana, onde teve esse episódio, ela foi um presente do sultão otomano ao Napoleão III, pela ajuda na Guerra da Crimeia. Então, tá aqui uma igreja de Jerusalém para os peregrinos franceses poderem ir, se hospedar e tudo mais. Cabe lembrar, né, que nessa época Jerusalém fazia parte do Império Turco Otomano. Isso. E aí, essa igreja ela é francesa. E aí, quando o Macron estava indo, né, para essa igreja, que é uma tradição de todo mandatário francês que está na região, os policiais estavam ali, né, tirando pessoas da frente, estava ali, enfim, né, aquela coisa meio tensa e tal. E aí o Macron foi lá e falou: não gostei do que você fez na minha frente, por favor, vá pra fora, ninguém tem que provocar ninguém, fiquemos calmos, estamos tendo um ótimo passeio, vocês fizeram um ótimo trabalho na cidade, eu aprecio isso, mas, por favor, respeitem as regras estabelecidas há séculos, aqui é a França, e todos sabem as regras. Né? Então pediu para os policiais israelenses ali saírem da igreja, que é território francês, né? Então teve também esse episódio pra gente ficar numa coisa mais anedótica, pitoresca. Aí o Donald Trump convidou
o Netanyahu a ir a Washington para ele apresentar o seu plano de paz. Para trocar uma ideia sobre impeachment, né? Como é que está nessa situação. Quem entregou o convite foi o Mike Pence, que estava em Jerusalém. E só que tem 2 detalhes. 2 detalhes não é um detalhe, é uma conclusão. A conclusão é minha. O detalhe, a informação, o fato é... Washington convidou o Benjamin Netanyahu e o seu gabinete. Também convidou o Benny Gantz, né, o candidato, mas não convidaram nenhum representante de organizações palestinas. Então, e segundo, não é um plano de paz, é um plano de vou dar um auxílio aqui midiático pro meu brother antes das eleições. Né? Vou dar uma mãozinha aqui pro Netanyahu antes das eleições. Das 2 eleições. Isso. Aí cruzamos a fronteira, cruzamos ali o Sinai, vamos até o Egito, onde não é uma notícia exatamente no Egito, né? Mas uma múmia egípcia de um sacerdote que viveu 3.000 anos atrás, chamado Nessiamun. Ele foi mumificado, né? Então, pesquisadores no Reino Unido aonde mais? Fizeram lá um complexo scan, né, da múmia e fizeram uma cópia impressa em 3D das cordas vocais da múmia e usando essa cópia 3D, eu não sei se é cordas vocais, né? Porque eu tô lendo em inglês. É o 3D Printed Voice Box Based on Nessiamun Vocal Tract, ou seja, acho que baseado nos vestígios das cordas vocais, enfim. E aí usando um programa que recria uma laringe, sintetizaram o som que seria, né, produzido por essa voice box do Nessiamun. Ou seja, o sacerdote morto há 3.000 anos voltou a falar. Então, tá aí o roteiro do próximo reboot de A Múmia. Já tá no quê? No 4? O último foi do Tom Cruise, né? Que foi um reboot. Aí vai ter agora faz um novo reboot. Por quê? Porque teve um na China também, né? Que foi o Múmia 3. Porque, né, tem que ter um filme na China, porque... Podia fazer um no Peru, né? Tinha uma mumificação no Peru também. Mas, eu vou dar aqui a dica do roteiro, hein? Os caras fazem exatamente isso, só que aí o cara tá lá brincando no programa... Volta o Imhotep. Então, aí ele acha um livro... De Egito Antigo, e aí ele fala, nossa, eu vou pedir pra múmia aqui falar isso. Só que aí no que ele fala, ele solta um comando mágico, e aí a múmia que tá lá no scan, ouve e volta à vida. Pois é. E se vinga. E começa a destruir Londres. E ela ressuscita as múmias que estão no British Museum. Olha aí. Vira um exército de múmias em Londres. E tem que dar um jeito de pôr o Godzilla nesse filme. Alô, Brendan Fraser, é com você. Pois é, então já deu uma ideia comercial pro Jeff Bezos, já fiz um roteiro de Hollywood aqui. Eu quero meu dinheiro. E finalmente, né, na Líbia, tivemos a conferência de paz em Berlim, né, no domingo. Reuniu Angela Merkel, Antônio Guterres, Macron, Erdogan, né, toda a turma, né, Sergei Lavrov... E se comprometeram, né, a impor a trégua que foi negociada entre Rússia e Turquia. E, segundo, né, se comprometeram a não vender armas para participantes do conflito. Né? Então, Felipe se compromete a nunca mais passar nervoso com o Palmeiras. Né? Países se comprometem a não vender mais armas para, né, atores da guerra. Então, tá aí. De qualquer maneira, a situação continua tensa, já que as forças do Califa Haftar estão controlando os terminais de petróleo e bloqueando os terminais de petróleo. Tá? Então ele falou, olha, já que vocês não querem me apoiar, já que vocês querem apoiar lá os caras em Trípoli, então tá bom. Então ninguém vai comprar petróleo da Líbia. Tá? Se eu não brinco, ninguém brinca. Né? Vamos ver como é que fica. Aliás, uma notícia internacional envolvendo Palmeiras. Você viu que o Snoop Dogg estava acompanhando a abertura do Paulistão? Pois é, a coisa mais aleatória do mundo... É que ele gosta do verde.
Eu vi essa piada umas 15 vezes. Não, e aí o pessoal do marketing do Palmeiras fez um vídeo com o Lucas Lima, né? Porque ele retweetou o gol do Lucas Lima. Não foi retweet, acho que foi no Instagram. Foi no Story. Foi no Story. E deram um avante pro Snoop Dogg e uma camisa do Lucas Lima, né? Quero só ver se o Snoop Dogg aparecer no jogo. Então, né, vamos ver aí e tal.